Bem-vindos ao podcast do Mundo RH, onde discutimos as tendências, desafios e histórias inspiradoras do universo da gestão de pessoas. Hoje temos uma conversa especial com uma convidada que é a personificação da versatilidade e da determinação. Ela é PhD em Engenharia pela USP, graduada em Administração, Pedagogia, Química e Computação. Com um currículo impressionante, nossa convidada liderou escolas, faculdades, empresas de engenharia e fundou startups. Recentemente lançou o livro Sonhos, Ações, Transformam o Mundo. Vamos agora explorar juntos como mudar de carreira após os 40 anos, com quem entende de inovação e reinvenção. Seja bem-vinda ao podcast do Mundo RH, Alaide Barbosa. Olá, Francisca, é um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Alaide, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouco da sua carreira profissional. Vamos lá, olha só, Francisco, foram momentos de decisões, né? Porque desde os 15 anos que eu entrei na jornada de empreendedorismo, onde lá ainda adolescente, meu pai, em vez de me dar uma festa de 15 anos ou me mandar para Disney, ele resolveu me levar no cartório, emancipar e me entregar uma padaria. E aí, naquela jornada, eu com garota ainda de 15 anos, na maratona de uma mini indústria na mão para ter que administrar, que ele era muito, muito desafiador. Só que eu não parei de estudar, e aí eu continuei estudando, né? E para me formar, eu precisava estagiar, era uma obrigação, senão eu não teria meu diploma. E para mim era uma conquista muito grande buscar um diploma, porque seria o primeiro dentro da família, e eu queria esse diploma, né? Então, eu tive que tomar uma decisão muito forte naquela época, ainda muito jovem, lá com meus 20 anos, mais ou menos, onde eu tive que desfazer de tudo, vender, aí guardei aquela reserva e fui participar de estagiar em uma grande empresa no polo petroquímico, na Bahia, né? Em Camaçari. E aí eu decidi que não, eu precisava estagiar, porque eu precisava do meu diploma, eu precisava me formar. Entrei como estagiária em um grande grupo, né, do grupo Odebrecht, e de estagiária eu não consegui mais sair de lá, porque eu fui crescendo, eu fazia meu estágio e tinha um compromisso com a empresa como se fosse a dona, como se fosse minha padaria e eu fosse a dona. Então, aquela postura de decidir, de fazer do meu jeito e tal, isso fez com que eu conseguisse ter um destaque, mesmo sendo mulher, num ambiente muito masculino dentro da indústria e tal, né? E eu consegui, de estagiária, ir crescendo dentro da empresa e me tornar diretora executiva estatutária e passar por vários estados no Brasil, pela empresa. Então, foi onde eu desenvolvi uma carreira de 20 anos de CLT, atuando como engenheira, como diretora executiva da empresa. Mas, em resumo, é mais ou menos isso. E como foi essa transição de carreira após mais de 20 anos aí dedicadas à área executiva de grandes empresas? Em paralelo, né, durante esses 20 anos como CLT, eu sempre ficava aqui, mas tinha momento que voltava àquela origem, e o meu negócio, a minha empresa, para eu fazer do meu jeito, para eu conseguir promover o empreendedorismo, para poder conseguir ter mais pessoas conectadas e deixar um legado, e aquilo sempre me impactava. E aí eu comecei, em paralelo, a fazer investimento em empresas e comprar negócios, né? Então foi que a gente começou a rodar em paralelo alguns negócios. Eu comecei a comprar escolas e faculdade, atuar em educação, porque eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, durante o período que eu estava em São Paulo, atuando como diretora dentro da Odebrecht, eu consegui fazer minhas pesquisas, com mestrado, doutorado e pós-doc na USP, e eu sempre gosto muito conectada com a educação e com inovação. E comecei a investir também em startup. Então, foi quando eu fundei uma startup, isso em 2017, e essa startup, ela deu muito certo. Essa startup recebeu investimento de um fundo de investimento do Vale do Silício, essa startup começou a crescer, e aí em 2020 foi aquele momento que eu resolvi fazer essa transição de carreira e sair do CLT e dedicar 100% aos negócios, né, tanto da nova economia, que era startup, como a negócios tradicionais que a gente estava fazendo investimento. Então foi um momento difícil, né? A gente escreve um pouco sobre isso no livro que a gente escreveu, que a gente faz uma similaridade, inclusive, com o momento da águia, porque é um momento difícil de você deixar uma posição que você está com um alto executivo, com um alto salário, e você abrir mão de tudo para começar no risco
do zero, iniciar tudo de novo, algo que você tinha que aprender. Então, esse mundo da nova economia, por exemplo, de startup, era o que eu tinha que aprender o vocabulário, tinha que aprender como fazer um pitch, como falar, como desenvolver o plano de negócio. Era algo muito novo. E você se arriscar de ter um seu garantido todo mês alto para você começar do zero, tendo que, inclusive, aportar, né? Porque você, naquele momento inicial da empresa, você precisava fazer aporte para a empresa conseguir break-even, porque até então a empresa era deficitária. Mas aquilo estava incomodando a minha alma, estava assim, aquele desejo de não acreditar e empreender. E eu falo muito que isso tem a ver com o ciclo da águia, porque foi uma leitura que eu fiz na internet, né? E aí eu estudei, vendo esse ciclo da águia, eu me identifiquei com aquilo, falou profundamente no meu coração, que foi o momento em que uma águia vive. Posso contar essa história aqui, Francisco? Não sei Pode, você fica à vontade, uma história inspiradora, aliás. O ciclo da águia, eu até coloquei isso no livro, é o seguinte: a águia é uma ave de rapina que as pessoas olham assim e vê como aquela águia é a potência, né, o símbolo dos Estados Unidos, e vê assim, pô, a águia é tudo de bom. Só que a águia, ela passa por uma fase complicada na vida, que ela tem um ciclo de 80 anos, e quando ela chega no meio do ciclo, lá para os seus 40 e poucos anos, ela tem que tomar decisão, se ela quer continuar vivendo e desenvolvendo novos desafios, novos voos, ou se ela vai atrofiar e morrer. Por quê? Porque dentro do seu ciclo, quando chega nessa fase dos 40 e pouco, ela está com as suas garras tão grandes que está perfurando a sua pata, né? E ela está com o bico tão grande que está perfurando o seu papo, ela não consegue mais comer. E as suas asas estão tão grandes também, tão desengonçadas, que ela não consegue mais, as penas estão, não permite mais que ela faça altos voos. Então ela tem uma decisão: ou ela se acomoda naquele seu estado e deixa que seu corpo define e ali ela morra, ou ela toma uma atitude de uma decisão e muda para alcançar novos desafios. Que decisão é essa? Ela usa todas as suas forças que tem naquele momento, faz o voo maior que ela conseguir, mais alto que ela conseguir, se isola numa caverna e lá ela fica nesse local, hibernando, se protegendo, e começa a bater o bico nas pedras. Bate o bico na pedra, bate até sangrar. Então ela sofre e ela perde aquele bico. Aquele bico cai e nasce novo bico. Com esse novo bico, ela começa a arrancar cada uma das suas garras. Sangra também, dói e nasce novas garras. Com essa nova garra, novo bico, ela arranca cada uma de suas penas, que nasce uma nova penagem, e aí ela com aquilo se transforma em uma nova águia, que permite que ela alcance voos maiores, consiga fazer novas caças, e com todo o conhecimento que ela já tem de vida, daqueles primeiros 40 anos de vida, faz com que ela consiga alcançar voos maiores e alcançar desafios ainda mais altos. E ao ler essa história da vida da águia, aquilo falou fortemente para mim, dizendo assim: por que ter medo de tomar essa decisão, de pedir demissão, de sair dessa posição tão confortável, sofrer, porque não é fácil, né? Então, passar por aquele momento em que você tem que abrir mão de muita coisa, mas para alcançar voos ainda mais altos e alcançar algo ainda muito maior, onde vai conseguir alcançar muito mais pessoas, né? E foi essa decisão, e eu tomei essa decisão, e foi naquele momento que eu abri mão de tudo. Passei 45 dias dentro do Vale do Silício, tentando construir um novo mindset, né? E voltar para poder atuar. E foi quando, em 2020, janeiro de 2020, eu abri mão daquela vida do CLT e mergulhei novamente em cima do empreendedorismo, das minhas empresas e dos projetos da nova economia, né? Com as startups e fundos de investimento. Então, foi um pouco, em resumo, isso aí que aconteceu nessa minha jornada, Francisco. Eu imagino que mudar de carreira após os 40 anos pode parecer assustador para muitas pessoas. Na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados nesse processo de transição e como superá-los? Olha, sim, é desafiador, você tem que ser algo que você tem que fazer com muita sabedoria, você tem que pesquisar bem o mercado, entender se você realmente consegue, porque também não pode ser uma decisão precipitada nem racional. Você tem que estar preparado para esse momento. Então, você tem que estudar o mercado, ver o que você gosta de fazer. Primeiro, você tem que olhar a situação que você está no momento, fazer uma reflexão profunda, né? Que estou feliz, acordo de manhã cedo, com propósito, motivado de ir para esse novo desafio, para fazer o que tenho que fazer. É isso mesmo que eu quero? É isso que eu quero de vida? Porque
Você tem que estar bem com você mesmo, você tem que estar com sua mentalidade pronta, né? Então, se você entende que não, se aquilo não tá te destruindo, você não tá motivado a acordar de manhã cedo, você tá tendo burnout, você não tá se sentindo bem com tudo que tá acontecendo, então é o momento de você mudar essa chave. Porque o mais importante é você, é o seu eu, é o seu ser, né? Segundo, você tem algo que você tem muita habilidade, que você gostaria muito de fazer, que é o sonho que você queria construir na sua vida? O que é isso? Habilidade. Vamos desenvolver essa habilidade? Então, em paralelo, estuda, desenvolve essa habilidade, se prepara, né? E terceiro, você tem que entender que você tem muita força, muita capacidade, que você pode começar em paralelo, a construir a base. Então, não necessariamente você precisa desconectar de uma chave para conectar na outra. Você pode estar em paralelo construindo essa base, para que quando você saia de um lugar para o outro, você já tenha uma base pronta, que possa lhe sustentar, para que você também não simplesmente saia do todo. É claro que é diferente. Quando você é demitido, é diferente, porque ali você não decidiu, aconteceu. E aí você muitas vezes está com aquele recurso na mão e agora o que é que faço da vida? Talvez seja o momento de você fazer essa reflexão e pensar, eu não conseguia tomar decisão, mas agora o mundo decidiu por mim. Então, se essa decisão aconteceu, eu tenho que encarar como esse novo desafio, como uma oportunidade de vida. E aí, em tempo mais hábil, né, em tempo menor, você se preparar para poder saber como assumir essa nova jornada e como construir essa nova trajetória. Lembrando que tudo que você objetiva, que você sonha, né, não é o sonho em si que você deve colocar como alvo para alcançar, mas é a jornada, a trajetória. Então, você tem que ser bom o seu caminhar. Você não pode ficar pensando que você só vai ser feliz, só vai ser bom quando você chegar lá, mas a sua trajetória do caminho tem que ser algo agradável, né? Tem que ser algo que faça bem para você e para a sociedade em que você vive. Então, tem essas questões. Então, se preparar. Então, estão aqui algumas dicas. Estudar, conhecer seus concorrentes, conhecer se tem público para aquele seu mercado, conhecer as habilidades que você tem, se é o que você gosta de fazer, o que você precisa para aquilo, né? Quanto você vai precisar de recurso financeiro para poder colocar de pé aquela sua ideia. E se é uma ideia que só você compraria, ou se é algo que o mercado tem uma dor, que o mercado tem demanda para aquela dor, né? Então você tem que estar atento para essas questões. E o quanto você precisa se dedicar para estar à frente daquele projeto. Então, são algumas reflexões que você tem que fazer, algumas decisões que você tem que tomar e prepara o que você tem que fazer. Não pode ser uma decisão precipitada, né? Então, isso a gente coloca no livro, traz até algumas ferramentas, tem muita ferramenta da administração. Além de engenheira, sou administradora também. Então, a gente tenta trazer um pouco da didática do dia a dia, assim, que tipo de ferramenta eu posso usar? Então, vai desde ferramentas como a matriz do que é urgente e o que é prioridade, para você entender, há ferramentas mesmo de plano de negócio, de como construir um business plan, como fazer algumas coisas que vai ajudar você a arrumar suas ideias, né? Laide, nos dias atuais, quais habilidades e experiências adquiridas ao longo dos anos são mais valorizadas em uma transição de carreira tardia? E como elas podem ser aplicadas a novos mercados ou setores? Vamos lá, Francisco. Temos algumas habilidades que a gente pode mencionar aqui que foram bastante importantes, principalmente na minha. A primeira é, como eu já venho falando aqui, tomada de decisão. Você não pode ficar na inércia. A inércia, o medo paralisa o ser humano. Então, você tem que saber decidir. Você pode decidir errado, mas decida. A mais difícil é você não decidir, ficar naquele processo, o que eu faço, não faço. Então, decida. Tenha a capacidade, desenvolva a sua habilidade de decidir. E você pode desenvolver habilidade no dia a dia. Por exemplo, você está na fila de um fast food e você está ali vendo uma lista de combos e não sabe o que escolher. Decida. Escolha errado, mas escolha. Então, a agilidade na decisão e a decisão sábia. Então, isso é extremamente relevante e faz com que você seja um profissional de sucesso, um profissional que é rápido, que é ágil, que decide. Segundo, você tem que estar preparado, pronto, estude. Então, não tenha preguiça para estudar, você tem que se dedicar, tem que ler, conhecer o mercado, conhecer aquele assunto que você tem afinidade, então dedique-se, estude. Então, não adianta só você querer fazer, não é apagar incêndio, você tem que ser estratégico, então você tem que estar preparado, porque a porta vai vir, vai abrir, e você tem que estar pronto para entrar naquela demanda e aceitar aquele desafio. Então, decida, se prepare, estude o que é necessário para que você atue dentro daquele propósito que você quer fazer
E terceiro, tenha a energia, ou seja, tudo que vem à sua mão, sua vez, faça com todas as suas forças. Então, não se acomode, né? Então, dedique-se, seu tempo, abra mão de algumas coisas. Você tem que saber ter prioridade. Então, você não vai conseguir alcançar tudo ao mesmo tempo. Então, naquele momento, você tem que ter algumas prioridades que você vai ter que ter na sua vida para você entender que aquilo tem que ser seu foco. Então, bota o foco, decide, se prepara, tenha foco. Senão você desvia a sua atenção e você não consegue fazer mil coisas. E o foco faz com que você faça com todas as suas forças, com toda a sua concentração, com toda a sua energia, para que você durma e acorde pensando naquele novo projeto, naquela nova ideia. Isso faz com que você estivesse concebendo, é como se você estivesse fazendo a gestão, né? Pensa uma mulher grávida. Então, na hora que está ali dentro, aquele bebezinho, aquele foco, ela começa a gerir, vai construindo aquelas ideias. Ela dorme e acorda pensando naquilo, vai se concretizando, né? O sonho se transforma em algo real na hora que você age, né? Então você vai direcionar toda a sua atenção, o seu fazer, a sua concentração, cursos, né? Tudo para esse fim. Então isso faz com que você realmente direcione para esse propósito. Então essas três coisas para mim são importantes, que é decidir, foco, né? E desenvolver as habilidades, que é estudar, a capacidade que é estudar. O medo da instabilidade financeira é uma das maiores barreiras para a transição de carreira depois dos 40 anos. Alaide, quais dicas você daria para planejar essa mudança sem comprometer a segurança financeira? Existe uma fórmula? Existe, você tem que se preparar, né? Você tem que ir aos poucos já fazendo a reserva para esse propósito. Porque realmente você não pode ser também consequente de simplesmente vou abrir mão de tudo. E você tem cartão, tem conta, tem boleto, não vai parar de chegar. Seus boletos não vão parar de chegar, suas dívidas, se você tem filho, a mensalidade da escola dos seus filhos e todas as despesas vão continuar chegando. Então você não pode ser um inconsequente, simplesmente vou abrir mão de tudo por um sonho. Isso não é sábio. Né? Então você tem que fazer uma reserva de caixa. Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então talvez aquelas férias que você queria por um tempo, você vai ter que segurar e já acumulando, guardando, começar a pesquisar naquilo que você quer investir. E se você tiver a capacidade de ir em paralelo, começar a fazer o investimento, como eu falei, que é preparar a base, vá fazendo, porque você consegue fazer mais de uma coisa, né? Porque você trabalha 8 horas por dia, talvez no CLT. E as outras horas? Deixa de assistir ao Netflix, deixa de assistir uma televisão, deixa de fazer alguma outra coisa para você dedicar aquele tempo nesse outro projeto. E você tentar ir preparando o ambiente, porque na hora que você desconectar de um, é claro que sua renda vai cair. Então você vai ter que pensar que você vai ter que ter alguns cortes, porque você não vai continuar ganhando a mesma coisa. Então vai cair, o seu padrão talvez caia, mas por um período até sua renda subir, porque na hora que você se dedica ao seu novo negócio, esse negócio pode crescer de forma exponencial e não linear. Então você pode realmente fazer essa curva mudar, mas os primeiros 2 anos de qualquer novo negócio é negativo. Para você breakivar, você virar essa curva, é pelo menos 2 anos de maturidade por baixo. 2 anos de maturidade por baixo. Então você tem que entender que é 2 anos sem férias, sem gastos, sem trocar algum móvel da sua casa, sem fazer alguma coisa nova, porque são 2 anos de você se dedicando para você construir e trabalhando não mais 8 horas por dia, mas trabalhando 12, 24 horas. É trabalhando o dobro do tempo para ganhar metade do que você ganhava muitas vezes. E muitas vezes você tem que garantir o salário da sua equipe e isso não dá quase nada para você. Você vai ganhar menos do que aquele profissional que você paga. Muitas vezes você tem que atrair forças para você de pessoas muito bem qualificadas. E muitas vezes você vai ganhar menos, quando fecha a conta, do que aquela pessoa que você trouxe para trabalhar contigo. Mas por quê? Porque é um momento, depois dessa primeira passada de curva, o seu negócio tem que ser algo exponencial, tem que ser algo que o OPEX, que é o custo, as despesas não cresçam proporcional à receita, que a receita pode ser muito maior do que esse custo, para que aí você tenha o que a gente chama da boca do jacaré, né? E aí você consiga ter um retorno alto. Para que você comece a ter dividendo, possa estabelecer o seu prolabore, você possa começar a ter a recompensa de toda a sua dedicação também. Não é para trabalhar apenas sem garantir essa recompensa. Você precisa ter lucro. O lucro e o resultado mostra o sucesso do empreendedor. E é bem-vindo, e é bom para todos. Na hora que você está ganhando bem, todo mundo ganha. Você paga mais imposto, você paga melhor os seus colaboradores, você aumenta a empregabilidade na sua região. Então, empreender é uma coisa que o brasileiro não tem como uma coisa boa, não é qualificado de fato como sendo um herói, uma coisa
boa, porque a gente não cresce assim, a gente entende que quando criança que você tem que ter a sua estabilidade, tem que ter seu fazer um concurso, você é preparado para trabalhar dessa forma, diferente de outros países em que fomenta o empreendedorismo desde o berço, desde pequenininho nas primeiras séries. Aqui a gente não é fomentado para isso. A gente vem com aquela teoria de que é burguês. O burguês é o mal que faz mal para a sociedade, faz mal para as pessoas. Então a gente tem que criar a cultura de que o empreendedorismo é uma coisa positiva, é bom, e você ser empreendedor, você é um herói, você está empregando muita gente, está mudando, e você tem que ganhar e ganhar bem, ter lucro, né? Com a evolução da tecnologia e a crescente automação, como profissionais mais experientes podem se adaptar às novas demandas do mercado e manter sua competitividade? Olha só, a IA, ela veio para agregar muito. Eu até brinco, muitas vezes estou em reunião com a minha equipe e falo assim, nossa, gente, me surpreendeu o profissional. O profissional de destaque desse mês foi o ChatGPT. Eu brinco, né, com o pessoal. Por quê? A IA, ela veio para agregar muito, para dar o quê? Trazer uma habilidade que é agilidade. Agilidade com eficiência, né? Você saber usar. Então, a gente prepara a nossa equipe para que ela saiba usar. É uma ferramenta poderosa que todo mundo tem que estar sabendo utilizar para poder agregar no seu dia a dia, nas suas entregas. Não é para substituir, é para somar, para multiplicar a capacidade produtiva de cada profissional. Então, a gente entende que as tecnologias têm que fazer parte, então ela entra como investimento dentro da empresa e não como custo. Né? Não é um OPEX que pesa como uma despesa, mas ela vem como um investimento que a gente faz, onde os profissionais têm que saber utilizar, onde a gente tem que implementar as ferramentas, seja ela uma ferramenta de inteligência artificial ou mesmo uma ferramenta de automação de algum processo, porque todas elas vão agregar muito o que é a produtividade, para que a gente torne essa curva de sair do vermelho para entrar no azul o quanto antes. Então, isso acelera o processo. Então, a ferramenta, as tecnologias vêm agregar muito, gente. Isso desde sempre, se você parar para pensar. Porque antes, você tinha um terreno na época da economia ainda da terra, né? Agrícola. Você tinha terra e você conseguia se limitar a um pequeno espaço porque dependia da força do homem com sua enxada. Aí vem a máquina, que é o trator, e você consegue ampliar o seu espaço, que você vai ser produtivo, que você vai plantar mais e produzir mais. Então, a tecnologia, ela sempre veio a favor do homem, para ampliar alguma capacidade do homem. A tecnologia, ela agrega capacidade ao homem, a ele ser melhor, a ele ser mais ágil, a ele ter mais capacidade, né, de desenvolver mais e ser mais eficiente. Então, a gente foca nisso e traz isso para dentro das nossas empresas, né, trazendo essa cultura. Quais estratégias de network e aprendizado contínuo são fundamentais para quem deseja construir uma nova trajetória profissional após os 40 anos? Olha só, Francisco, a network, ela é a chave da sua mudança. E eu falo isso porque se você pegar um dos livros, por exemplo, de Napoleão Hill, né, que é um livro lá de 1939, um livro antigo. E esse livro, Napoleão Hill, ele foi escrito através de quê? Um repórter, assim como você, Francisco, estava entrevistando os principais milionários da época e entender o que eles tinham em comum, porque eles eram tão de sucesso, tão bem desenvolvidos. E ele começou a entrevistar pessoas para entender o que é que tinha de comum entre eles que faziam com que eles fossem empresários milionários de sucesso. E nessas entrevistas, ele entrevistou Ford. E foi entender como é que Ford tinha chegado, onde chegou. E aí ele parou e ele escreve lá no seu livro, né, que é o livro Pense em Riqueza do Napoleão Hill, ele escreve lá, olha só, o Ford, ele era analfabeto, ele era ignorante de assunto, ele botava na roda, ele não sabia o que falar, porque não tinha conhecimento, era ignorante de assunto. E ele era um dos homens mais pobres ali daquela região, não tinha recurso financeiro. Pô, mas era assim? Em menos de 10 anos, ele se transformou um cara de influência na economia americana, um dos homens mais ricos e inteligentíssimo. Mas como? Ele deixou de ser analfabeto, passou a ser um cara conhecedor de vários assuntos e um dos homens mais ricos, mudou essa chave em um período de uma década. Como ele conseguiu isso? Através da conexão. Ele se conectou com quem? Nada menos do que Thomas Edison, que passou a ser seu amigo pessoal, participando das suas confrarias e o que introduziu ele a um outro patamar, enxergar uma outra visão. Então, você participar de network, você ter conexão com as pessoas certas, faz toda a diferença no quem você vai ser, o que você vai construir, como você vai desenvolver. Então, as conexões fazem toda a diferença. A gente fala isso no nosso livro, no capítulo 7, que a gente traz um movimento, que é um movimento que fomenta o empreendedorismo no Brasil,
E que é exatamente o quê? Criar essa rede de conexões, conectar as pessoas para que elas possam se ajudar e fazer com que cresça e mude de patamar. É nessa linha, Francisco. E como o RH das empresas pode ajudar os colaboradores que estão em um processo de transição, de carreira, seja dentro da própria empresa ou em busca de novos horizontes? Olha só, durante meus 20 anos de empresa, dentro do grupo, a gente tinha vários treinamentos. Tinha treinamento desde o treinamento, que era um treinamento que desenvolvia executivos, então ensinava o executivo ao que é ser realmente executivo, como desenvolver a mentalidade de ser um executivo da empresa, nos detalhes, desde posicionamento, postura, liderança, como formar equipe, mas também o RH, ele pode o quê? Na hora que ele desenvolve essas habilidades no seu profissional, ele vai desenvolver o intraempreendedorismo da empresa. Então, ele fala mais sobre intraempreendedorismo. O que é ser intraempreendedor? A gente fala sobre isso também no livro, que é você entender que você é dono do seu negócio. Aquele setor que está com você, aquele centro de custo que foi incumbido a você, você tem que agir como dono. Ali você tem que saber qual é o seu orçamento, qual o custo, como você gera receita, qual a equipe você precisa. Você tem que liderar como se fosse seu negócio. Você é dono e você vestir a camisa e incorporar ali tomar decisão, ali desenhar para aquela parte da empresa que você lidera ser algo diferenciado dentro da empresa. Então, na hora que você, RH, fomenta um intraempreendedorismo dentro da empresa, você vai criar profissionais muito mais capacitados, muito melhores, porque são profissionais que acordam de manhã e vão trabalhar pensando o que é que eu vou fazer diferente hoje, como que é que eu vou fazer de novo, eu como dono do meu negócio. Isso fez com que eu ficasse 20 anos dentro da empresa, porque me ajudou a ter autonomia, a liderança, a capacidade de gerir, de fazer do meu jeito, de montar minha equipe, de desenvolver em cada departamento que eu estava. Outra coisa, o RH precisa também entender o perfil de cada profissional, porque o profissional ele tem que passar por um processo de renovação, assim como a águia. E ele renova dentro da própria empresa. Então, criar novos desafios. De repente, está na hora de dar uma mexida, mudar de departamento, mudar de região geográfica, fazer com que a pessoa tenha uma oportunidade. Então, isso faz com que esses novos desafios renove e ela durma e acorde pensando sobre esse novo desafio, como ela crescer, enxergar que tem oportunidade da empresa. Então, as empresas precisam promover esse ambiente, um ambiente em que as pessoas queiram crescer, queiram desenvolver e tenham autonomia, né? Seja autônomo dentro da empresa. Desenvolver o intraempreendedorismo dentro da empresa é algo que faz toda a diferença. E aí, a pessoa atua no seu setor como enxergando a cadeia completa, né? Qual o marketing que ela tem que desenvolver, qual é a equipe que ela tem que montar, qual o custo que ela tem que gerir. Então, ela vai pegar como se fosse uma pequena empresa e ela aplica todos os conceitos. Então, formar as pessoas para o intraempreendedorismo faz toda a diferença de uma equipe e de uma empresa de sucesso. Alaide, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, que está muito inspirador, queria que você falasse mais um pouco sobre o seu livro, quando ele foi lançado e como que foi o processo de construção desse livro. Olha, o livro ele nasceu como uma gestação, né? Dentro de um processo de 9 meses, onde eu atuei muito com mentorias, atuo ainda, né? Na Inovativa Brasil, dentro do próprio Sebrae, dentro das nossas faculdades e escolas. Então, atuando muito como mentora, aquele conceito do grande dar e receber. Então, eu, na época que fui me preparar para essa nova economia, para empreender startup e negócios, eu sempre busquei mentores. Então, eu participava de muitos cursos, ia em vários eventos e conectava com as pessoas que eu entendia que era referência para mim, para poder... Ouvia muito podcast eu ouvia. Então, aquilo fazia com que eu me preparasse para a nova jornada, que é o aprender. E aí, no conceito de dar e receber, como eu sempre busquei muito essas mentorias, eu resolvi ser mentora. Então eu fazia muita mentoria gratuita, muita. Só que o tempo escasso, e eu queria atingir muito mais pessoas do que eu conseguia atingir naquele tempo. Então eu tenho vários mentorandos hoje, e eu queria mentorar mais pessoas que eu não tinha agenda suficiente para poder atender. Então aquilo veio na minha cabeça, poxa, por que eu não aproveito um pouco de tudo isso que você fala na mentoria e bota num livro, né? E aí eu comecei a escrever aquelas mentorias no livro. Desde as ferramentas, né, o beabá mesmo, eu como eu sou professora, sempre fui de faculdades e tal, e dando palestras e dando aula e tal, eu comecei a escrever o que eu falava nas mentorias. E convidei minhas 2 filhas, que foram minhas mentorandas e que rodaram MVP, e que as 2 montaram startups de sucesso, né, são 2 empresárias hoje de projetos grandiosos também, aqui no Brasil. E eu convidei elas 2 que cada uma escrevesse o seu capítulo, uma escrevendo toda a sua experiência no Shark Tank, como foi o
processo de passar por lá e como foi a sua empresa crescer no valuation em tão pouco tempo, como foi receber investimento, né? A outra que recebeu investimento de um fundo grande, também como foi esse processo, o que é buscar o investidor, como se comportar diante do investidor, como trabalhar com o conselho depois que tal. Então, eu pedi às duas que escrevessem um capítulo sobre case real, como é que tirar a ideia do zero e transformar em um grande negócio de sucesso. E fui colocando minha jornada, né, tanto do CLT como transição de carreira, como as empresas que eu investi, em que momento eu investi, contando com casos reais, né? E aí a gente começou a escrever esse livro, foi, como eu falei, um processo de 9 meses praticamente, e resolvemos lançar agora nesse mês de outubro na Bienal Internacional do Livro em São Paulo, né? Foi um mega evento, e a gente fez o lançamento lá, e foi muito bom, teve muitos pedidos, muitas vendas, e a gente está usando ele, inclusive, como uma ferramenta utilizada pelos nossos alunos nas faculdades e nas escolas, como promover também o empreendedorismo para essa turma jovem, com novos conceitos, como uma ferramenta, porque o livro está muito didático, está muito fácil leitura e pega 3 gerações, porque pega minha filha caçula, que é que teve sua startup investida no Shark Tank, a minha filha, a mais velha, que são 2 filhos que eu tenho, com o seu projeto que recebeu o investimento de um fundo de fora, do Vale do Silício, e a minha jornada. Então, ficou uma leitura que agrada a todos, e ficou muito bom o livro nesse sentido, né, e a gente resolveu ir batizar esse livro, para a gente batizar, que nome dá? E a gente sempre falava que tinha que agir, né? Nosso conceito era, faça tudo que vem à sua mente, faça com todas as suas forças. E aí a gente resolveu que não era o sonho era relevante, era importante, o sonho é que a gente dormia e sonhava, e era o sonho que nos trazia para o dia seguinte muitas ideias, né, do que fazer, mas o sonho por si só é sonho, pode virar pesadelo, se você não agir, né, rápido e com eficiência. Então, ações transformam o mundo. Foi o título que a gente resolveu batizar o livro. Então, foi mais ou menos essa jornada aí, Francisco. Laide, eu quero te agradecer muito pela sua história inspiradora, pelo seu trabalho que é desenvolvido a cada dia aí, e inovando cada vez mais. Muito obrigado por participar aqui no podcast do Mundo RH. Obrigada, Francisco. É um prazer muito grande estar com vocês aqui e que a gente possa estar apoiando e mentorando mais pessoas e servindo de inspiração para novos empreendedores no Brasil. E assim encerramos mais um episódio do podcast do Mundo RH. Hoje tivemos uma verdadeira aula sobre transição de carreira, inovação e coragem para mudar, com uma mulher que provou que é possível se reinventar e alcançar novos horizontes em qualquer fase da vida. Se você gostou desse episódio, não esqueça de nos seguir, compartilhar e acompanhar as novidades do Mundo RH. E lembre-se, sonhos e ações são poderosos quando combinados. Continue acreditando e se desafiando a ser melhor todos os dias. Até a próxima!